Olá a todos! Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Hoje nós iremos falar sobre vacilar. Por vezes nós temos de tomar decisões na vida que não sabemos que posição haveremos de tomar. Sempre duvidamos, oscilamos ou vacilamos. Sermos determinados e firmes nas decisões é extremamente importante para viver uma vida saudável. Na Bíblia, podemos encontrar o rei Davi partilhando conosco as suas experiências na vida e nos dá umas dicas acerca do vacilar. Vamos analisar. Em Salmos 16, 8, nós encontramos a seguinte frase, em que o rei David disse o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Então, aqui nós podemos encontrar que o rei David, ele como rei, o maior rei de Israel, ele tinha os seus momentos em que poderia até oscilar e vacilar, mas o segredo era ele buscar ao Senhor. Ele colocar Deus em todas as circunstâncias, situações e dificuldades da sua vida. Por isso que ele dizia, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Continuamente é sucessivamente, em todas as situações. Tenho colocado o Senhor diante de mim, diante daquela situação. Por isso que Ele está à minha mão direita, ou seja, Ele é a minha força, Ele me dará sabedoria, Ele me dará conselho e direção sobre qual a decisão que hei de tomar. Então Ele disse, por causa disso, nunca vacilarei. Então o segredo dele era colocar Deus no centro de todas as situações que ele vivia. Então ele dizia que ao fazer isso, nunca vacilarei. Nós também podemos encontrar mais expressões em que ele nos partilhava connosco as suas experiências. Dizia a Deus assim, em Salmos, dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Então ele percebia que era na direção de Deus, em cada passo, em cada decisão, em cada posicionamento, era dependente da direção de Deus que as suas pegadas não iam vacilar. Mais uma vez, ele partilhava connosco e nos mostrava que essa experiência era eficaz, que ele experimentava isso de Deus e que isso tinha resultados positivos na sua vida, que ele realmente sentia essa firmeza, sentia essa segurança, essa confiança, essa determinação, essa postura firme. Ele encontrava em Deus de modo que as suas pegadas, os seus passos, as suas decisões não vacilariam. Então, ele encontrava essa experiência em Deus e deixou isso escrito há mais de 2000 anos para que nós possamos constatar essa verdade e aplicar essa verdade na nossa vida. Que possamos também fazer essa experiência e ver o como é real, o como é verdadeiro e como isso é benéfico para nós vivermos uma vida saudável. Bem, ele também deixou para nós o seguinte, a dizer que a lei de Deus está no meu coração. Os meus passos não vacilarão. Então, também mais uma dica para nós não vacilarmos, não duvidarmos, não oscilarmos nos nossos passos é aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Sermos ouvintes, mas também praticantes da sua palavra. Porque quando guardamos a palavra no coração e a executamos e a pomos por obra e a praticamos, então essa palavra, que é luz, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, ela irá dar direção e ela fará com que os nossos passos não vacilarão, não resvalarão. Então isso também é o segredo e é uma dica muito importante para a nossa vida saudável. Não vacilar, usar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Porque o nosso Deus, Ele não deixará vacilar o nosso pé.
aquele que nos guarda, ele não te esquenejará e nem dormitará. Então, o rei David disse que o nosso Deus, ele está sempre atento. Os seus olhos estão abertos, eles estão atentos àquilo que nós vivemos, àquilo que nós passamos no nosso dia-a-dia, às nossas lutas, às nossas fraquezas, às nossas vitórias, às nossas dúvidas, aos nossos momentos que possamos até oscilar, duvidar e nem sabemos muitas vezes o que haveremos de fazer. O Senhor, ele está atento e ele diz que não deixará vacilar o nosso pé. Quando nós colocamos o Senhor continuamente diante de nós, diante de todas as situações que nos fazem vacilar, duvidar, oscilar. Quando nós buscamos a Deus nessa situação, o Senhor certamente, ele não deixará vacilar o pé. Porque aquele que nos guarda não tosquenejará, nem dormitará. Ou seja, o Senhor nem por um segundo, ele tira os olhos de sobre nós. E ele nos guarda. Aquele que nos guarda, ele está atento, ele não dorme, ele não está distraído. O Senhor que nos guarda, ele está atento, observa, ele sonda o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Ele de longe, ele conhece a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas decisões. Então ele nos conhece e ele nos guarda e ele está pronto a nos ajudar. E então, quando nós colocamos essa verdade no nosso coração, Deus jamais nos deixará vacilar o nosso pé e as nossas decisões. Mas ainda assim, que existam momentos em que nós possamos fraquejar, duvidar, vacilar ou até desanimar, o rei David também viveu essas experiências e ele partilha conosco em Salmos 94, onde diz: quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Então David também viveu esses momentos em que vacilou, em que fraquejou, em que duvidou, em que teve os seus dias difíceis, os seus dias de dificuldade, os seus dias de adversidade, que muitas vezes vêm mexer com a nossa estrutura, com a nossa firmeza, com a nossa fé. Então ele dizia assim ao Senhor: Senhor, ainda que o meu pé vacile, eu sei que a tua benignidade, ela me sustém, porque o Senhor, ele não nos deixará e jamais nos desamparará. O Senhor conhece as nossas limitações e ele sabe quando o nosso pé vacila, quando a nossa estrutura, ela pode até vacilar, mas a sua benignidade sempre nos vai sustentar, porque ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Deus diz: não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Então, ele dizia que, mesmo ainda o rei David, possam se multiplicar dentro de mim os meus cuidados, as minhas preocupações, as minhas dúvidas, os meus medos, os meus anseios, os meus receios, ainda que tudo se multiplique dentro de mim, eu sei que as tuas consolações, elas reanimarão a minha alma. Então o Senhor sempre nos vem consolar nos momentos difíceis, nos momentos em que nós possamos estar mais abatidos, mais desanimados, mais tristes, mais cabisbaixos, a passar por noites escuras da nossa vida. O rei David sabia o Deus em quem cria. Então que nós possamos dizer: eu sei o Deus em quem tenho crido e Ele certamente consolará e reanimará a minha alma. Então é extremamente importante nós aprendermos estas verdades, estas dicas, que elas são extremamente úteis para nós vivermos uma vida saudável. Então, nos momentos em que nós possamos até vacilar, mas que nós possamos buscar o auxílio, possamos nos refugiar em Deus e que o nosso esconderijo, a nossa força esteja em Deus para trazer firmeza à nossa vida.
Então, encontrar em Deus o equilíbrio e a estabilidade e firmeza é extremamente importante para viver uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.